Olá, boa noite para vocês, bem-vindas a todas que estão aqui presentes. Gratidão pela presença de vocês. Bem-vindos também que estarão assistindo depois. A abertura, nós estamos fazendo então hoje a abertura do Lakshmi Jayanti, que é o Jayanti deste mês de março, já começando a partir de amanhã, que é o dia do aparecimento da deusa. A deusa da fortuna, da prosperidade, da abundância, do bem-estar, da proteção, da devoção, da lealdade, da beleza, da arte, né? A protetora das famílias, a protetora das uniões, dos casamentos, dos matrimônios, das relações. É essa divina deusa, Lakshmi, Devi. E ela é também a que assegura as provisões para que nada falte a ninguém. Então, quando nos dedicamos a ela ao longo de um mês, praticamente não será bem um mês, né? Nós vamos ter nossos encontros hoje, que é dia 2, dia 9, que é a próxima segunda-feira, e dia 16, que é a segunda-feira seguinte, porque já no dia 19 nós vamos iniciar Chaitra Navaratri, ao longo de 9 noites, né? Vamos ter abertura no dia 18, o Navaratri vai iniciar dia 19, vai seguir por 9 noites e teremos o encerramento no dia seguinte. Durante esse Chaitra Navaratri, nós teremos dois outros Jayantis. Jayanti de Tara Devi, que é uma das manifestações de Kali, e Matsya Jayanti, que é o avatar de Vishnu, quando ele aparece, é o primeiro avatar, né? Quando ele aparece como um peixe, que é então o avatar do posicionamento de Ketu no nosso mapa natal, tá? Então tem muitas coisas legais acontecendo em março e temos que nos alinhar, né, ao que existe de mais iluminado, o conhecimento, que é Chit, a consciência de nossa eternidade, Sat, e ao amor, Ananda, a bem-aventurança, né? Que é o que tranquiliza os nossas alterações mentais, né? Esse é um princípio feminino que a deusa Lakshmi nos traz, que é o da receptividade, da aceitação amorosa, porque tem aquela aceitação, né? A aceitação contrariada. Com essa aceitação contrariada, eu aceito, mas no fundo não aceito. Então, é a aceitação amorosa, reconhecimento de que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, né? Quem fica contrariado é a criança, é a menina dentro de nós. Então, vamos aprender com Lakshmi, né? Que todas as deusas femininas são grandes professoras, elas têm muito a nos ensinar. Esse é o propósito maior, né? Qual é a graça de uma divindade ficar ali parada no altar, recebendo oferendas e pedidos? Me dê isso, me dê aquilo, né? O grande mistério desse universo divino, dos deuses e deusas, é que eles têm muito que nos ensinar. Então, o que aprender com Lakshmi, né? Qual é o aprendizado maior que a deusa Lakshmi possa nos conceder de forma a plantarmos nisso como uma semente no nosso coração e que essa semente possa
brotar e crescer e produzir seus frutos ao longo do tempo. E o tempo não tem fim, é o tempo da eternidade, né? Então, que estejamos, então, a partir de hoje, abertas para esse estudo da deusa Lakshmi, daquela que nos concede muitas bênçãos. Toda vez que Vishnu vem como um avatar, de algum modo Lakshmi está presente. Quando é Rama é Sita, quando é Krishna é Radha. Se bem que Radha, quando Lakshmi vem para dar o suporte, Shakti, suporte da sua potência, na vinda do Senhor Krishna ao mundo, ela vem acompanhada de 1.108 manifestações dela mesma. 1.108. Ela vem 1.108 vezes. Todas as Lakshmis que se manifestam dela. No Brahma Samhita diz que são milhões de Lakshmis. Já pensou? Milhões de Lakshmis. Então, 108 vieram, 1.108, né? Vieram como suas rainhas. Então, elas participam da segunda parte do tempo de Krishna, né? 120 anos na Terra. A segunda parte é ela junto com eles, dando essa potência, trazendo essa potência para a sua missão. E sua missão como monarca de uma dinastia que não poderia ser exterminada, né? Dos Yadus. Krishna vem na dinastia dos Yadus. Então, não poderia ser exterminada essa dinastia, não naquele momento. Também para dar suporte à família dos Pandavas, né? E realizar belíssimos passatempos, que é como ele vai trazendo uma a uma para junto dele, né? Sempre nesse espírito de cavalheirismo, né? Que existe a corte, existe o, a presença, né? Quando ele resgata elas de diferentes maneiras. Então, todas essas histórias existem, né? São as histórias das 8 rainhas principais do Senhor Krishna. São todas a mesma Lakshmi. Então, nós estaremos estudando, a partir do dia 9, este princípio das 8 Lakshmis, as 8 deusas da fortuna, né? Que nos concede um estado de estarmos afortunados e não desafortunados, que é o reconhecimento de toda a bênção que é a existência. Infelizmente, alguns estão cegos, não enxergam. Porque se é capaz de ver Deus em tudo, como que a gente lança bombas para destruir se Deus está ali também, né? Então, isso é uma contradição, uma visão nula. Não podemos nem dizer que é uma falta de visão, porque tudo que é falta a gente pode recuperar, né? Mas quando a visão é determinantemente nula, né? Que vem exatamente de uma teimosia, né? De não admitir que a minha vontade seja feita, não que a vontade de Deus seja feita, que a minha vontade seja feita, que eu quero, é assim que eu quero.
dessa forma, sem flexibilidade, sem negociações, sem diálogo, sem diplomacia, sem compaixão, né? Então, este é um mês de forte exercício de compaixão, onde nós vamos ter que cultivar a compaixão dentro de nós, num sentido mais intenso e profundo que deva ser, né? E é um Lakshmi Jayanti que foi a lua cheia de Lakshmi, que é o aparecimento dela no Oceano de Leite, né? Que é o Oceano de Leite, é porque o nosso céu muito poluído, a gente não consegue mais ver as estrelas no modo que se via nos antigos, porque não havia iluminação elétrica. Então, era um verdadeiro show de estrelas no céu. Eu ouvi, não sei se vocês já ouviram falar de Leandro Carnal, que é um filósofo. Ele conta que ele esteve no deserto, num deserto lá da Ásia, em algum deserto de lá, acho que foi no Saara mesmo, e que o céu era que você quase não via a parte azul escura do céu. Era como se fosse totalmente prateado, que é uma outra, né, uma outra visão que se tem do deserto. No deserto, né, ainda se mantém a ausência da luz elétrica e tudo, né? Então, da eletricidade, da iluminação artificial. Então, ainda se tem chance de ir nesses desertos. Por isso que nós temos na América do Sul um dos maiores observatórios astronômicos do mundo, que fica no deserto de Atacama, no Chile. Exatamente para poder ter acesso a esse show de estrelas no céu. Então, esse oceano celeste, né? É desse oceano celeste que se manifesta Lakshmi. Lakshmi Devi, ela se manifestou junto com a lua. Surgiu a lua cheia e surgiu Lakshmi Devi, né? A deusa da fortuna. Assim que Vishnu a viu, assim, no instante, ele tomou ela para si. E é sempre esse a dinâmica entre os dois. Quando Krishna está na Terra, ele vai e toma as 8 Lakshmis, as 8 rainhas, para si, uma de cada vez, uma em cada momento de auge, né, de conquista, entre Shakti e Purusha, entre o feminino e o masculino divino. Do mesmo modo, quando Rama, ele também conquista Sita, o pai de Sita, rei Janaka, ele percebia que a menina era muito única, a menina Sita, a garotinha, né? E uma vez ele tinha ganho de presente do próprio Shiva, um arco de Shiva, Janaka Maharaj. E esse arco ficava num lugar assim muito especial no palácio, né? Que ninguém entrava. Menina pequena, né? Brincando para cá e para lá, ela entra nessa parte do palácio e vê aquele arco bonito, reluzente. Ela pega o arco na mão, brinca com ele um pouco e depois devolve ao lugar, como qualquer outra pessoa faria com um objeto atrativo, né? Só que aquele arco tinha um peso extra-humano. Como uma garotinha poderia pegar e brincar com aquele arco? Então ele pensou assim: bem, quando essa menina chegar na idade de casar, eu só posso dar a ela, a mão dela, a alguém que faça no mínimo o mesmo. E aí, quando chegou essa idade dela, ele convidou reis e príncipes para erguer o arco. E ninguém conseguia erguer o arco, ninguém conseguia tirar 1 centímetro o arco do lugar. Arco e flecha, né? O arco. Então, Rama entrou e ele, ao entrar,
Ele não só levantou o arco facilmente, como ele quebrou pela metade, ele partiu o arco ao meio. E isso foi, assim, completamente inesperado. Gente, tem um pessoal que está querendo entrar agora, em cima da hora. É a Márcia. É, não sei se ela. Deixa eu só passar para ela. Ah, só um minutinho, pessoal, um pouquinho de paciência. Não consigo deixar ninguém de fora. Ah, deixa eu passar para ela aqui. Vou passar aqui para ela o link para ela entrar. Pronto. Ah, já está aqui entrando. Ok, bem-vinda. Então, então essas histórias divinas, que são histórias que elas têm potência de purificação. Eu tenho um lado muito voltado para isso, porque conforme Prahlad Maharaj, que é o devoto de Narasimhadeva, Avatar, ele ensina, né? Enquanto criança, com apenas 5 anos, ele ensina o caminho da evolução espiritual. E ele coloca como primeiro estágio da evolução espiritual é aprender a ouvir, saber ouvir. É o primeiro estágio. A gente pensar, né, que tudo em nós absorve, a pele absorve, os olhos absorvem, nossas narinas, nossa boca, né, que ingere alimentos líquidos, a nossa mente que absorve também, e também os ouvidos, né, ao que nós damos ouvido, ao que nós damos ouvido, né, ao que damos a atenção auditiva. É, vale a pena, né? Porque, em geral, aquilo que nós damos atenção, a nossa audição, nós vamos dar importância. Ah, eu vi que fulano não sei o quê, eu vi que a fulana é isso, aquilo, eu vi, me contaram que, né, eu li tal coisa, que ler também é absorver pelos olhos, né? Por isso os mestres mais antigos deram tanta força, né, empenho e trabalho em cima de escritos, livros, textos, trazendo os Vedas para nosso entendimento, porque é muito difícil entender os Vedas. Então, trazendo os Vedas para o nosso entendimento diário. Isso é ato de compaixão, né? Para que a gente possa ter uma fonte fidedigna de conhecimento que traz purificação através dos nossos ouvidos, que também se alimentam, né? Então, tudo que nossos ouvidos se alimentam é digerido no coração, no chakra cardíaco, né? Tudo que nossos olhos veem é digerido no chakra ajna, que é no centro da testa. A minha filha ontem estava me descrevendo que alguém viu na estrada um acidente, e por isso terminou vendo também os acidentados. E ela ficou pensando, o que é para fazer mesmo quando isso acontece? Olhar imediatamente para o sol. Se tiver sol, né? Se tiver noite, você olha para as estrelas, porque cada estrela é um sol. Se for dia, você olha para o sol. Ah, mas o sol, se tiver nuvem, chovendo, não vai ver o sol. O sol está em algum canto. Sempre o canto, mesmo que esteja tudo nublado, esteja chovendo, em algum canto durante o dia o sol vai estar.
Normalmente, esse lugar está mais iluminado que o resto do céu, né? Existe um mantra também, mantra mágico. Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Também é um mantra também que faz limpeza imediata, né? É, porque a purificação ela é necessária. Os antigos faziam os ritos purificatórios, né? A ritualística é um dos Vedangas, é a mão dos Vedangas. Vedanga, anga, quer dizer membro. Veda, Veda, conhecimento védico. Então, Vedangas são os membros dos Vedas. São, se a gente imaginasse os Vedas como um corpo, com cabeça, braços, pernas. Então, no caso de Kalpa, que é a ritualística, são as mãos dos Vedas. E Jyotisha, que é a astrologia e a astronomia védica, são os olhos dos Vedas. Os outros quatro angas do Vedanga é sânscrito. É métrica, é fonética e mais uma coisa. São os outros quatro, é sânscrito. Sendo sânscrito, é audição. É ouvir para poder proferir o mais próximo possível. Ah, mas eu tenho dificuldade de pronunciar sânscrito. Mas você pode simplesmente ouvir. Mas aí tem uma forma de ouvir, né? Ouve com concentração, cada sílaba. Vai deixando, né, que cada sílaba do mantra entre nos seus ouvidos, né? E tenha o coração receptivo para receber. Hum. Olha, muitas sementes que a gente chama, vocês sabem, né? Santita Karma. Santita Karma é o karma que ainda está em estado de semente. E nós trazemos das nossas vidas passadas, eles ainda não brotaram. E eu não digo que é só karma ruim, não, karma bom também. Santita Karma, tanto bom karma quanto mau karma, ainda estão em estado semente no nosso coração. É ali no chakra cardíaco que eles estão, né? E no devido tempo eles brotam. Quanto tempo que leva para brotar? Depende da intensidade da ação cometida. Santita Karma, que é igual semente, tem semente que você planta, alface, já está dando. Você vai plantar uma manga, vai levar anos, né, para começar a dar frutos. Então, karma são frutos, karma fala, pH, né? Significa frutos kármicos. Então, até que essas sementes se transformem em frutos, depende da intensidade da ação cometida no passado. E aí, o que acontece com a purificação? A purificação purifica, ela elimina as sementes, né? Do karma, chama-se vikarma, né? Que é o karma hediondo, vikarma, karma de ações criminosas. E intensifica a manifestação de sukarma, que é o bom karma, né? Então, com isso, a gente vai se equilibrando, né? Então, é muito importante. Os mantras, coloquei agora, quem não chegou um pouquinho depois, não pôde ouvir o mantra de Lakshmi Ashtakam, são 8 versos dedicados a ela, sempre o número 8. Então, no dia 9 e no dia 12, nós vamos estudar estas manifestações da deusa, ok? Vocês são bem-vindas. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, tá? Se inscrever para participar do Lakshmi Jayanti, ok? Que o dia mesmo do nascimento dela, do surgimento dela no Oceano de Leite, será amanhã, no auge da lua cheia. Será às 8h38 da manhã. É o auge da lua cheia amanhã.
tá? E quando ela nasce, a lua cheia nasce junto, né? Como eu falei. E Vishnu vem e a toma para si de imediato. Não deu chance a ninguém, né? Por isso que o resgate de Sita, né? O resgate de Sita é todo esse épico de Rama resgatando, trazendo Lakshmi, Sita Devi, para seu trono, para o seu lugar, né? É o trono do feminino, onde o feminino deve estar, né? Então nós temos Lakshmi, nós temos Durga, nós temos Saraswati, né? Aí nós vamos entrar, né, no, na frequência delas a partir do dia 19 de março, que vai começar então o nosso Chaitra Navaratri, que é o Navaratri do primeiro semestre do ano, tá? Então, dia 18 vamos ter a abertura, dia 19 começa o Navaratri e depois seguimos por 9 noites. Também são todas bem-vindas, já estaremos anunciando, tá? O Chaitra Navaratri. Outra questão que ocorre também amanhã, né? Que Krishna, quando ele esteve na Terra, ele passou um quarto do tempo dele com os habitantes de Vrindavan. Os outros 3 quartos, ele foi cumprir a missão dele como monarca e também como mestre. Os pais estavam presos, né? Ele teve que libertar os pais. Aí tem toda a história, né? Bhagavata Purana é longo, muitas histórias acontecem a partir daí. Até ele dar lá o suporte aos Pândavas durante a guerra de Kurukshetra, e depois ele meio que se recolhe até que conclui o tempo dele na Terra. Mas assim, em Vrindavana, né, ele fica a menor parte do tempo, né? Você tem que tempo, né, dentro desse universo é relativo, né? Tempo para nós é relativo, imagina, né? Para o plano superior, né? O que o tempo significa diante da eternidade. Porque o que acontece é que quando ele se retira de Vrindavana, ele carrega Vrindavana dentro do seu coração. E a rainha que mais ele pôde rememorar divinamente esse estágio é a rainha Satyabhama. Vamos falar sobre ela também. Mas aí ele vai e fica se sentindo endividado com a população, os habitantes de Vrindavana, né? Ele se sente endividado. Krishna com dívida, dívida transcendental. Então ele decide retornar em Kali Yuga e ele volta então nascendo em 1496 numa região da Índia chamada é, Navadvipa. Navadvipa significa 9 ilhas. Entre essas 9 ilhas, que são ilhas que flutuam no Ganges, uma parte da Índia que é o estado da Bengala. E uma dessas ilhas se chama Mayapur. Mayapur é o nome. É uma ilha, porque Bengala é tradicionalmente uma região muito dedicada à deusa Kali. Então, Mayapur aí é o aspecto de Mayadevi, né? Da, de Prakriti Devi, né? Da Mãe Natureza. E aí ele nasce ali como filho de um casal de brahmanas, diferente, né? Porque quando ele veio 5.000 anos atrás, ele era filho de um casal de kshatriyas. Vasudeva, pai de Krishna, era um guerreiro. Então ele vem e nasce numa família de brahmanas, né? Satimata e Jagannatha Mishra, de devotos, né? Devotos de Bhagavan, mas brahmanas. E aí Krishna vem como Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Quem é esse Sri Krishna Chaitanya? Krishna trazendo junto consigo sua substância, né? Chaitanya, substância divina, que é Radharani. Então, Chaitanya Mahaprabhu é Krishna e Radha em unificação. Um avatar dois em um.
Então, é Krishna aprendendo com o Radha, este divinamente falando, né? A compaixão e entrega. Compaixão e entrega. E, de uma certa maneira, se redimindo também diante dela. E aí, ele não vem sozinho, além de vir um em dois, dois em um, ele ainda vem com toda a turma de Vrindavana, nascendo como seus seguidores, como os Goswamis de Vrindavana. Ele vem com toda a seu, seus agregados, que são verdadeiros santos, numa época bem crítica da Índia, porque era aquele momento onde os árabes estavam dominando. Eram árabes de um lado e o pessoal lá do norte, né, acima da Índia também, é, dominando a Índia, né? Então, ele teve que ser bastante flexível, se Krishna Chaitanya Mahaprabhu, e também budismo, né? Então havia todo estava tudo fermentando, né? Nesse momento lá, na Índia, em relação às religiões, né? O cristianismo nem tanto, não se fala muito, o cristianismo estava tranquilo lá. O que estava fervendo mesmo era a religião islâmica, o budismo e o hinduísmo, né? Por si só, né? Que é original da região. Então ele vem e ele atravessa a Índia inteira a pé, atravessa florestas, né? Bengala está lá no noroeste, ele vai para o centro-oeste, que é a região de Orissa, né? Ele faz toda essa viagem, né? Descendo para a parte central da Índia, para o lado oeste, para o noroeste, para centro-oeste da Índia, a pé e sozinho. E aí, como ele deixou apenas 8 versos escritos, ele, é, apesar de ser, ele era professor de gramática, então ele educou muitos jovens na região dele quando ele ainda não tinha assumido a missão. Ele assumiu a missão 20 e poucos anos e só esteve no mundo até 48 anos. Então amanhã é a celebração de Goura Purnima. Já estão me enviando fotos da lua dourada. Essa lua dourada, dessa lua cheia, é a lua do nascimento de Lakshmi Devi, que é a lua cheia desse momento, né? Entre fevereiro e março. E também é Goura Purnima, que é a lua cheia dourada do nascimento do avatar dourado, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar para Kali Yuga, que vem iluminar a Kali Yuga. Apesar de não ser tão conhecido, né? Não ser tão conhecido, ele é muito conhecido na Índia, né? Muitos mestres falam dele. Ravi Shankar, até Osho fala sobre Sri Chaitanya. Sri Chaitanya é muito conhecido na Índia, mas pouco conhecido no Ocidente. E ele vem iluminando Kali Yuga por todo o planeta Terra. Acho que o momento que ele proferiu o mantra Hare Krishna diante dos seus seguidores, o mantra envolveu imediatamente todo o planeta. Então, quando se pronuncia o mantra completo, o mantra Hare Krishna completo, essa vibração sonora, ela é tão potente, tão poderosa, que ela dá a volta ao mundo 3 vezes. Se você fizer isso, dar a volta ao mundo 3 vezes, imagina como ele fez, né? Então, ele trouxe essa bênção, Krishna deixou ele próprio como uma
oferta ao mundo para esta era que estamos. Ele se deixou a si mesmo. Se foi com 48 anos, mas deixou ele próprio através do nome, né? O santo nome. E cada sílaba, né? Hare, Krishna, Hare, Rama. Cada sílaba é um universo dentro de cada sílaba. Tamanha é a potência. Mundos podem ser transformados, novos mundos podem ser criados, uma nova consciência pode ser inaugurada na humanidade, né? Mas Kali Yuga é muito poderosa, ela é muito poderosa. E aí vem o eclipse. Quando ele nasceu, de Satimata, ele nasceu no momento deste eclipse, esse mesmo eclipse que teremos amanhã, ocorreu em 1496, quando ele nasceu. Eu tive a chance de estar na Índia em 2003 ou 2006, agora eu não lembro bem. Se foi em 2013, foi em 2006 que eu fui quando teve também o mesmo eclipse, né? E no lugar onde ele nasceu, em Navadvipa. E foi um festival, porque Navadvipa, ela são ilhas, né? Então, a terra, a natureza, a água, mas é um lugar sagrado, é um sítio sagrado, chama de Tirtha. Tirtha significa lugar sagrado. Tirtha, Tirtha, é um lugar sagrado. Os lugares sagrados, eles são espelhos do mundo espiritual. E cada ilha dessa representa um desses passos, começando por ouvir, recitar, relembrar, servir aos pés dos mestres, está a serviço dos mestres. E aí vai, são 9 ao todo. Cada ilha representa dessas atitudes, dessas práticas, são passos para a evolução espiritual. Mas o primeiro passo é ouvir. Ouvir com concentração. Muito difícil, cada vez mais difícil. Ouvir, porque o tumulto externo não permite. E a mente é como se fosse um lago. A mente, ela reflete o externo, né? E aí uma mente em distúrbio, em transtorno, né? Com as águas agitadas, o que ela está refletindo, né? Então a gente precisa serenizar. E aí, para serenizar, é preciso estar em estado sattva guna. Para estar em estado sattva guna, nós precisamos de purificação. Então, nós temos amanhã lua cheia, com eclipse lunar total, com ampla visibilidade no planeta. Ok? Não se deve olhar para eclipse, tá? Evitem olhar para o eclipse. Olhar para eclipse quando se olha para o eclipse solar, faz mal à vista. A vista nos olhos. Quando se olha eclipse lunar, faz mal para a mente. É a mente que é afetada no eclipse lunar. Tanto que para a gente poder saber como o eclipse lunar está afetando a nossa vida, né, quando ele acontece, temos que olhar para o nosso mapa natal a partir da posição da lua natal, não é a partir do ascendente. Por exemplo, se você tem lua em Aquário, o eclipse está acontecendo em Leão. A lua cheia em Leão, eclipse é em Leão. O pessoal dizendo aí que é em Virgem,
né? É em Leão. É um eclipse que está pegando a passagem de Queto, no do sul da Lua por Leão, que começou em maio do ano passado e vai até o final desse ano. Entendeu? Tá entendendo? Então, o eclipse ele é em Leão. É por Leão que Queto passa de maio do ano passado até final desse ano. É 18 meses. Trânsito de Rahu e Queto dura 18 meses num eixo, né? Rahu no oposto em Aquário, Queto em Leão no oposto de Aquário, tá? E Queto em Leão, ele está trazendo um efeito de liderança para o mundo muito negativo, né? Muito negativo. É uma provocação à ordem, ao equilíbrio cósmico. O equilíbrio cósmico, que Aquário é o signo que representa o cosmos, a ordem cósmica. E Leão é a ordem estabelecida pelos governantes. Os governantes, primeiro que eles não seguem ordem alguma. Fora isso, ainda produzem desordem, tendo as suas próprias vidas, suas próprias histórias de vidas completamente adármicas. Adármicas. O que é adármico? O que é? Tem um curso, né? Se vocês quiserem fazer meu curso lá, né? Lá na plataforma tem o meu curso. Os quatro pilares do Dharma. Quem quiser fazer esse curso, ele é muito bom, sabe? Assim, porque vai está explicando ali para a gente, né? O Dharma ele é sustentado por quatro pilares. A Artha, é o próprio Dharma, né? Artha, Kama e Moksha. E também por princípios regulativos, que é a compaixão, a verdade, a disciplina e a pureza, a integridade. Pureza e integridade. Se o governante não é íntegro, não tem compaixão, é mentiroso, não tem um pingo de disciplina, né? É rigoroso com os demais, mas não é rigoroso consigo mesmo. Que espécie de governante é esse? Por isso que nós temos Ramayana, né? Porque Rama foi o governante dármico, né? Exemplo, né? Vishnu vem para ensinar como governar através de Sri Ram, que nós vamos também celebrar Sri Ram na nona noite de Navaratri, né? Desse mês, tá? É, então, o eclipse, né? Ele, a mente de muitas pessoas nesse exato momento, né? Através desses últimos dias, porque os eclipses eles começam a exercer efeito muito antes da data do eclipse e ainda deixam rastros após o eclipse. Se pensarmos no primeiro eclipse agora, né, deste ano, que foi o eclipse solar, no dia 17 de fevereiro, coloca 15 dias antes, dia 17 de fevereiro. E aí depois tem os 15 dias entre o eclipse solar e o eclipse lunar, que é amanhã, coloca mais 15 dias depois, do dia 13 até o dia 18. Dia 18 nós começamos, 19 começamos o Chaitra Navaratri, né? Que é mais uma prática de purificação e uma conexão para a eternidade, né? Através do princípio divino feminino. Porque, infelizmente, em Kali Yuga, onde se estabelece o patriarcado estrutural, as divindades femininas foram exoneradas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas por que não coloca Pai, Mãe e Filho? Espírito Santo, porque qual o problema de colocar ali o nome da mãe, né? Não, mas substituir pelo Espírito Santo. Então, o princípio materno, né, fica simbólico, se torna um mistério. É, sendo que a lua a gente vê ela sempre, né? O princípio feminino está sempre aí, para que a gente veja.
Então, sempre anulando, né? Então, o patriarcado vem anulando o princípio feminino. Então, por isso que nós precisamos estar em conexão com o feminino, o princípio feminino superior, superior no sentido de sagrado, né? Precisamos sempre estar renovando, Navaratri, as 9 noites da renovação do princípio feminino, para que a gente não se desvincule, a gente não se afaste, se afastar, Kali Yuga, né? Então, e aí vem Sri Chaitanya amanhã também. Temos essa celebração. A celebração de Chaitanya Mahaprabhu é mais a partir das 6 da tarde, né? Às 18 horas. Eu vou passar aqui para vocês todos aqui as datas. É, hum, agora entendi que eu apaguei aqui uma coisa sem querer e depois não sabia o que que tinha apagado. Agora já vi o que que eu apaguei. Apaguei exatamente o e-book. Eu espero que todas vocês já tenham o e-book com todas as datas de 2026, todas as celebrações, trânsitos, fases da Lua, eclipses, previsões importantes para o ano de 2026. Quem ainda não tem, me avisa que eu envio o link. Então, mês de março. Primeira coisa, no dia 1º de março, Vênus entrou em peixes, né? Que é bem Lakshmi, né? Vênus em peixes é a própria deusa Lakshmi nascendo do oceano. A lua cheia, então o auge é às 8h38, na constelação de Leão. Então, existem alguns mantras, tá, pessoal? Importante para vocês terem amanhã, né? É muito importante amanhã. O eclipse começa às 5h44, o auge da lua cheia às 8h38, mas ele ainda prossegue até umas 11 horas, tá? O efeito, todo o eclipse. Então, durante todo esse período, tem alguns procedimentos, né? Até anotei aqui para vocês os procedimentos. Esse período do eclipse se chama Sutaka Kala, ou Sutakala, mesma coisa, né? Que é esse momento que a lua é escurecida. Também é chamado de Chandragraham. Então, existe esse mantra, tá? Mantra de Chandragraham, que deve ser ouvido em meditação amanhã. Essa live que eu estou dando agora é uma abertura, é uma aula, é uma live, é tudo. Então, eu vou colocar, porque no que eu falei sobre eclipse lunar, no dia 27, essas duas. Ficaram 2 vídeos, né? Porque teve uma interrupção, ficaram 2 de parte 1, parte 2. Na descrição deles tem já o mantra Chandragraham, tá? Que é o mantra específico para eclipse lunar. E existem outros mantras também, tá? Tais como este de Mahalakshmi, é importante, Chandragraham, que é importante, o mantra de Narasimha Deva, muito importante, porque é uma lua cheia em Leão, ok? Narasimha Deva é o avatar do leão. E também o mantra Hare Krishna, também muito importante. Todos esses mantras devem é, estar presentes na manhã, na nossa manhã de amanhã, ok? Mas também tem coisas a serem evitadas, tá bom? Tais como gritos. Ninguém vai gritar com ninguém, ninguém vai levantar a voz, né? Ninguém vai impor nada a ninguém, vai impor sua vontade sobre os outros. Deve-se trabalhar as frustrações também, buscar lidar com frustrações de uma maneira tranquila, aceitando, né? As circunstâncias, as situações, a introspecção, silêncio, jejum, acordar cedo, tá? Eclipse lunar começa às 5h44. O que mais para se evitar? Fofoca, intoxicação, álcool, cigarro, drogas, o que for. Intercurso sexual deve ser evitado. Concepção de filhos, nem pensar. Conceber filhos no momento de um eclipse lunar total. Os templos na Índia costumam fechar as portas durante esse eclipse. As deidades no altar, elas são
cobertas por tecidos, ok? Esse é um outro fator também. Então, silêncio, jejum, alimentos sáttvicos, se não quiser fazer um jejum, come fruta, come coisas leves, nada que não seja vegetariano, né? E observe, o principal é observe os pensamentos. Observe os pensamentos. Outros mantras também fortes para quem quiser cantar, recitar 108 vezes na Japamala, Om Namah Shivaya, 108 vezes. Aliás, Om Namah Shivaya já é para estar cantando. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya, mantra sublime, mantra de Vishnu no oceano das causas, né? Om Namo Narayanaya, a causa de todas as causas, purificação profunda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que é o mantra, né, de Bhagavan Vasudeva, que é o criador de toda a criação. Lisa, outro mantra também significativo, porque ele é um mantra da proteção, da blindagem. Chalisa não é o Chalisa, é mais o Kavacham, Hanuman Kavacham, que é o mantra de Hanuman, é, escudo, para se blindar dos efeitos hediondos que estão varrendo regiões do nosso planeta. Ah, mas é lá, na Ásia, está chegando aqui. Tudo chega aqui, gente. Tudo chega aqui. Não tem isso. O que é o planeta Terra dentro do sistema solar? O que é o sistema solar dentro da galáxia? O que é essa galáxia dentro do universo? O que é esse universo diante de tantos outros universos? Esse é um grão de areia, né? Então a gente precisa entender a nossa infinitude, né? Nosso aspecto finito, mínimo, micro e macro. Então, se alinhar, né? E a partir, assim, e aí, como eu estava falando para vocês, né? Esse eclipse deve ser, se quiser ver como que esse eclipse lunar total, em Leão, com Ketu em Leão, Lua em Leão, onde que na sua vida ele gera impacto. É Leão a partir da posição da Lua. Se você tem Lua em Gêmeos, então é na terceira casa, porque Gêmeos, Câncer, Leão, tá? Então tem que saber a ordem, a sequência dos signos. Se você tem a Lua em Libra, se é em Leão, então é na 10ª casa da sua Lua. Por que a parte da Lua? Porque a Lua é a mente. O eclipse lunar impacta a mente. Por isso, observar os pensamentos. Observar os pensamentos e também estar consciente das reações emocionais, da sua reatividade, né? Como você está reagindo às situações, né? Se não está agradando, qual é a melhor forma? Qual a melhor maneira de equilibrar e harmonizar a mente? Quem tem a lua em leão é na primeira casa, tá? De primeira casa. Então, é diretamente sobre a pessoa. Então, para apaziguar, para trazer, a gente tem que trazer aquilo que é mais sutil, aquilo que é mais fino. O que é mais fino? Porque a mente é mais fina, a mente ela é mais sutil que o fogo, a mente é mais sutil que o ar, a mente é mais sutil que a água, a mente é mais sutil que a terra, né? Por isso a importância da gente olhar para o belo, né? Então, olhar para as flores, olhar para a natureza, olhar para a Lakshmi se manifesta na beleza da natureza. E a respiração, né? Quando se sentir contrariado, busca a sua respiração, não entra no fervor do estado mental alterado,
reativo, sendo tomado por quê? Pela fúria, que é pita, né? Ou então, fúria ou revolta, é a mesma coisa. Ou então pela depressão, tristeza profunda, cafa, né? Ou então pela distração, perda de foco, vata. Então vamos fazer o quê? Respirar. Pranayama. Volta a atenção à respiração. Ah, estou triste, ah, estou alegre. Isso, a vida é assim, impermanente. Hora está triste, hora está alegre. Hora está feliz, saltitante, hora tá mal, está chorando. É assim, a vida é assim, não vai ser diferente. A felicidade não é algo a ser alcançado, é algo para ser cultivado continuamente. Falando em felicidade, quem ainda não se inscreveu no curso Astrologia Védica e a Felicidade Substancial, como alinhar o Dharma com o cosmos. Quem ainda não se inscreveu, ainda é tempo. Esse curso vai começar dia 11, tá? Serão aulas também sobre esse tema. A felicidade, quem se perguntar se você quer ser infeliz, ninguém quer ser infeliz, todos querem ser felizes. Né? A tal do pote de ouro no final do arco-íris, né? Todos correndo atrás da felicidade. Sendo que a felicidade está aqui pertinho, né? Ela está em nós, então vamos conhecer mais sobre esse assunto, né? Tivemos o curso Sri Upanishad, curso sobre o livro da plenitude também, ele terminou, pegou mês de janeiro, fevereiro. É um curso sobre estado de plenitude, está também na plataforma, para quem quiser adquirir e aproveitar esse momento, para já ir também inserindo essas noções, né? Que o conhecimento védico é uma riqueza e é tudo tão bem-aventurado, né? Por isso, quando a gente está junto desses mestres, né? Yogananda, Bhaktivedanta, tantos mestres maravilhosos, imediatamente a gente sente a paz, a gente sente, né? Bem-estar, segurança, porque vem do alto, vem da espiritualidade, que aí é o lugar realmente da real segurança, né? Esse mundo não tem nada para oferecer de segurança, né? É uma segurança temporária, válida, mas não é a segurança eterna. Então, queridos e queridas, espero ter falado de tudo, né? Quem também pode complementar com a live dos eclipses, do eclipse lunar total, que que foi dia 27, 3 dias atrás. Só entrar no meu canal, ou então ver nos grupos lá, que está tudo compartilhado nos grupos, né? Aí, para concluir aqui um pouquinho, sobre a lua cheia, eu vou repetir aqui algumas coisas. A lua cheia na constelação de Leão, puramente dita, né? Porque depois do eclipse acaba, né? Notoriedade, expressão criativa, ampliando a vitalidade, autoestima, desejo de reconhecimento, mas pode intensificar o emocional, tá? Também, tanto para um lado quanto para o outro. E a criatividade também favorecida, o amor, principalmente por ser uma nakshatra por Falguni. Ah, sim, não posso deixar de falar para vocês sobre o Abhishek. Quase que eu esqueço. Sobre o Abhishek de Shiva Lingam. Shiva Lingam Abhishek. Eu fiz aqui já está até preparadinho aqui do meu lado, por isso que eu estou olhando para o lado. Já fiz os meus cristais, coloquei os cristais. Coloquei 3 cristais no centro, com forma de oval, né? Um de citrino,
outro de quartzo rosa e outro de cristal transparente. Rodeadinho de cristalzinho de pedrinhas ao redor, assim, para sustentar eles três em pé, né? Cada um com significado, né? O cristal rosa é o afeto, a afetividade, não pode afetar, não pode faltar afetividade na nossa vida, né? Senão a vida fica seca, seca como um terreno seco, que não ressecado, né? Então a gente tem que ter água, afetividade. Então, o quartzo rosa, o quartzo amarelo é a prosperidade da deusa Lakshmi e o quartzo transparente é a espiritualidade, translucidez, né, da luz, translúcida, né, que purifica. Mas quem tiver Shivalinga usa o Shivalinga, quem tiver o próprio, né? Shivalinga pode ser feito de pedra, metal, de barro, né? É, e aí tem o banho amanhã de manhã, com os seguintes itens. Quem não providenciou, usa os itens que tiver, tá? Primeiro é água. Primeiro se banha o Shivalinga com água. Se tiver, depois água de coco. Se tiver a seguir, leite. A seguir, se tiver também, iogurte. E se tiver também, aí depois água novamente. E por fim, água de rosas. Se tiver água de rosas, se não só água. Enquanto estiver banhando, a Shivalinga, com esses itens, está ouvindo ao mesmo tempo o mantra para o Senhor Shiva, porque é uma lua cheia no Nakshatra Purva Falguni e um eclipse também nesse Nakshatra. Purva Falguni é o Nakshatra que é representado pelo emblema mais sagrado do Senhor Shiva, que é Shiva Lingam. E também pelo deus Bhaga, que é o deus da divindade, um Aditya, né, um dos deuses solares, que nos concede abundância, prosperidade, proteção, né? Boa fortuna. Bhagadeva, ou Bhagya Deva. Bhagya é um dos nomes, Subhagya é um dos nomes da deusa Lakshmi também. Tá? Então, nesse horário da manhã, vocês façam, então, esse banho ao Shivalinga, sempre com o pensamento limpo. A recomendação de amanhã é não fazer pedidos. Simplesmente fazer por fazer, com a mente limpa, sabe? Com o coração vazio de intenções, né? Não coloque muitas intenções, né? Simplesmente faça, se faça com pureza, faça com dedicação, com devoção, com entrega, né? Ouvindo os mantras, sabe? Assim, não traz muito desejo, muita vontade. Eu quero isso, preciso daquilo, preciso resolver aquilo outro. Dá um give a time, né? Aproveita para esvaziar. E todos esses mantras que eu falei para vocês também são importantes. Não vai faltar mantra para amanhã. Então, quem acordar cedo às 5 da manhã já pode estar trazendo seus mantras. Quem for trabalhar, ouve seus mantras com um audifone, né? Se alguém fizer pergunta, faz aham, aham. Daqui a pouco, daqui a pouco. Só um minutinho, já já. Então, deixa eu aqui terminar para vocês aqui que eu estava falando. Então, lua cheia junta por Falguni Nakshatra, regente é Vênus, o Devata é Bhagadeva, favorece arte, romance, filhos, entretenimentos em geral. É Lakshmi Jayanti, dia lunar do surgimento da deusa Lakshmi associada à riqueza e à prosperidade. Momento para reverenciá-la. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Compartilhar. Então, estou compartilhando aqui com vocês o e-book, mês de março, data dia 1, dia 3, que é amanhã. Então,
Momentos para reverenciá-la, também fazendo Lakshmi Homan, que é a oferenda do fogo para ela, tá? E também se recitando os 1000 nomes da deusa, que é tem o Sri Suktam, que é outro também, que é importante compartilhar com vocês, Sri Suktam, e o é, Lakshmi Sahasranamavali, também outro mantra importante, que são os 1000 nomes dela, tá? A deusa Lakshmi. Goura Purnima, lua cheia dourada de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado da Kali Yuga, celebração pelo nascimento da mais magnificente personalidade, nascida nesta data lunar no ano de 1496, durante o mesmo eclipse lunar. Esteve neste plano por 48 anos, realizando sua missão de espalhar o canto congregacional dos santos nomes de Hari, Sri Krishna, através do mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, nestas divinas palavras encontramos toda a potência que nos protege dos maléficos sintomas de Kali Yuga, a era das desavenças. Sri Chaitanya viajou por toda a Índia, transmitindo seus ensinamentos a pessoas de várias tradições, fosse budistas, Shaiva, Mayavadis e inclusive muçulmanos, que o ouviram e se renderam a ele. Não fundou nenhuma instituição, mas deixou o mais belo legado através de seus mais próximos discípulos, que escreveram sobre ele e suas atividades entusiasticamente. Tudo isso vocês encontram no e-book, que ainda não tem, ainda dá tempo de ter, ainda faltam muitos meses para terminar o ano. Outro festival que eu já ia esquecendo, amanhã também é o Holi, que é o Festival das Cores, celebrado no mundo inteiro, principalmente na Índia, datas, data tão importante quanto o Diwali, que é o Festival das Luzes, e o Festival das Cores, principalmente no lugar da Índia onde acontece de maneira muito alegre, muita festa, imatura. Eclipse lunar total e lua de sangue. Essa lua de sangue que a gente vai ver, né? Se vai ficar dourada, se vai ficar de sangue. O que vai ganhar? Com a visibilidade no leste da Europa, Ásia, Austrália, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico, Antártida, com ponto maior de visibilidade, Pacífico Central e Oceania, ao norte de Samoa, perto do Equador. Então, pessoal, o Brasil não vai ter muita visibilidade, porque a visibilidade vai ser mais para o oeste do Brasil do que para o leste, mas tem um horário aí que sim, talvez nesse horário antes do amanhecer, né? Quem acordar antes do amanhecer e olhar para o oeste, que a lua vai estar se pondo, né? A oeste e o sol vai estar surgindo a leste. Então, mas assim, quem quiser olhar, né? Mas não é recomendado olhar. Ok, e então, início às 5h44, auge às 8h33, 8h38, entre 8h33 e 8h38 e 8h39, e o fim às 11h23, tá? Perto desse horário, vou colocar 11h30, Sol no signo sideral de Aquário, no Nakshatra Satabhisaj, que é o Nakshatra da medicina, né? Também do avatar de Vishnu chamado Dharvantari, que é o pai da medicina ayurvédica, certo? E a Lua no signo sideral de Leão, especialmente no Nakshatra Purva Falguni, que são essas duas estrelas, Zósima e Chertão, são estrelas que estão no dorso da constelação do Leão. Próxima constelação do Leão está Minor Leo, que é uma constelação do Leão filhote, e filhote do Leão, né? E por isso também o mantra Narasimha, tá? Narasimha, porque o filhote do leão é o próprio Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj, ele, na verdade, ele é filho de Narasimha, né? Mas ele pegou esse stepfather, Hiranyakashipu, e aí para falar, né, desses asuras poderosos, né, que são descendentes de Hiranyakashipu, onde eles pensam que Kashipu significa ouro e cama macia, né? O que só pensa em riqueza. Ele foi um rei, né, que só pensava em riqueza e só pensava em conforto, né? E também sexo, né?
uns dias atrás, umas semanas atrás, eu fui investigar a respeito do dedo polegar, desse que é o maioral no mundo hoje, e o dedo polegar é muito virado, muito, muito virado, assim, desproporcionalmente virado. É, na quiromancia, o dedo, quando é assim muito, muito, não é só que ele vem para trás, é que essa parte de cima ela é muito virada, absurdamente virada. Isso significa que a pessoa ou ela tem alguma anomalia no órgão sexual, ou ela é uma pessoa que tem vícios sexuais hediondos. Então, assim era Hiranyakashipu, né? E ele queria matar seu próprio filho com 5 anos. Então, por isso, como Purra Falguna é um par de estrelas nas costas do leão, onde ele carrega nas suas costas o seu filhote, né? Por isso a gente também celebra Prahlada Maharaj, que é a criança que foi protegida por Narasimhadeva. Por isso Narasimhadeva ele é o protetor de todas as crianças no mundo e é o protetor da nossa criança interior. Então o mantra de Narasimha também é um mantra importante, tá? Principalmente nesse horário assim, já chegando perto de meio-dia, já no final de tudo, aí, né, finaliza com o mantra de Narasimhadeva. Então, isso, tá. Arahu no signo sideral de Aquário, essa aqui é repetição. Efeitos do eclipse lunar total. Com sua visibilidade por quase todo o planeta, este será um chamado para a potência de Shiva em seu aspecto de Lingam. Toda a auspiciosidade de Purva Falguni Nakshatra estará manifesta neste eclipse, produzindo muitas bênçãos de paz e sabedoria, através de Shiva Lingam e através de Lakshmi, deusa Lakshmi, e também através de Narasimha Deva. É um verdadeiro convite para abandonar toda a mentalidade hedonista. Mentalidade hedonista é aquela que pensa que é a mentalidade que pensa que a gente está aqui só para cair de boca, só para tirar proveito, né? Lady Gerson. Então, para abandonar toda a mentalidade hedonista, as imitações superficiais, que é a perda total da criatividade. Quem é dotado de criatividade não imita, não precisa imitar. Então, abuso de poder, sedução nociva, abrindo assim espaço ao compartilhamento de ideias inovadoras e revolucionárias, riscos de atentados, acidentes aéreos, catástrofes naturais, assim como alterações climáticas marcantes, tá? Então, os atentados já estão acontecendo, né? Quando se começa a matar um monte de gente, mesmo que seja em grande quantidade. E temos uma data também mais à frente, um pouquinho antes do Navaratri, que é 13 e 14 de março. Será uma data muito tensa, tá? Muito tensa, vai formar aí um yoga complicado entre 13 e 14 de março. Aqui também tem mais um mantra recomendado, que é o mantra do Shiva Linga, tá? Eu coloquei também na descrição dos vídeos dos eclipses, está lá esse mantra, tá? Saúdo aquele Shiva Lingam eterno, que é adorado pelo Senhor Brahma, pelo Senhor Vishnu, por todos os deuses. Ele é puro, brilhante e bem adornado. Destrói as tristezas associadas ao nascimento e à vida humana. Saúdo esse Shiva Lingam eterno, tá? Então, qual é a maior das tristezas? Ah, que tristeza. Qual é a maior das tristezas? É nascer de novo, né? E uma amiga da minha filha que ela fala assim, o problema não é como é que vai morrer, o problema é que é ter que nascer de novo. Morrer todo mundo vai morrer, né? Ter que nascer de novo. Então, ele é que destrói as tristezas associadas ao nascimento, né? As tristezas associadas à vida humana, e substituindo por felicidade genuína. Ok, pessoal? Então, acho que é isso. Eu tinha que passar para vocês. Aí tem as outras datas dos outros aspectos, né? Astronômicos, combinações durante o mês de março, tá? Que aí é legal estar
com o e-book completo para vocês poderem acompanhar. Quem ainda não adquiriu, só falar comigo que eu envio o link. Deixa eu ver aqui que tem 30 mensagens. Uau! Boa noite, Vilma. Eu sempre me atrapalho aqui um pouquinho nessa parte do chat, que eu quero que vê, mas aí pula. Boa noite, Edjane. Boa noite, Silvia. Boa noite, Sônia. Boa noite, Bárbara, Elisa, Rose, Arte, Yara, Clara, Angélica, Fabiana. Sempre me alegro quando você conta o aparecimento da deusa Lakshmi na batida do oceano. Ah, que bom, que lindo, querida. O som está baixo? Acho que não. Às vezes é próprio equipamento da pessoa que está com som baixo. Fabiana, que tudo que meus olhos vejam seja auspicioso, que tudo que meus ouvidos escutem seja auspicioso. Belíssimo mantra. Olha que afirmação boa, positiva. Tem parcial visibilidade do eclipse no Brasil. Daniela dizendo que tem a lua em Gêmeos, então, sendo em Gêmeos é a terceira casa da tua lua. Leão é na própria primeira casa. Ana Paula, Jai, Feminino Sagrado. Mas são muitos grupos, né? Por isso que eu já deixo na descrição, porque são muitos grupos. Então, se eu for deixar em todos os grupos, essa noite eu não durmo, né? Me deixe dormir. Leão, síndrome do pânico. Sim, ótimo, Ana. Síndrome do pânico tem a ver com agravamento de vata, certo? Yara, gratidão também. Para aqueles com lua em leão, mantra de Narasimha, sim. Mantra de Narasimha. Pode fazer o puja amanhã durante o eclipse. O puja, não, você pode fazer só o abhisheka. O puja para Lakshmi deve ser antes das 5h44, ou então depois, né? Se não conseguir, faz depois. A única coisa amanhã durante o eclipse é o abhisheka de Shivalinga, tá? E todos esses mantras. Puja não, puja é ou antes, 5 da manhã, 4h30 da manhã, ou mais à tarde, né? Porque como tem esse horário auspicioso de Goura Purnima, que é a partir das 6 da tarde, né? Então, perto desse horáriozinho, assim, também pode. O e-book é muito completo, é mesmo. Tá. Juliana, né, que falou, tá bom, pensei. Acho que tem duas Julianas aqui no nosso grupo. Então, quem ainda não se inscreveu no Lakshmi Jayanti Gura Purnima, ainda é tempo, tá? Venham participar. E também do curso Astrologia Védica e Felicidade Substancial, também, que vamos ter. E sobre o Navaratra ainda vai ser, o aviso ainda vai ser compartilhado, tá? Então, vou procurar colocar todos esses mantras que eu escrevi aqui para vocês agora, citei, né? Vou colocar na descrição da gravação desta live. E esta live de hoje, ela estará pública, tá? A partir do dia 9, não mais. Tá bom? Ok, pessoal. Então, muito obrigada, gratidão por vocês estarem aqui. Somos um grupo de 34 pessoas. Ficou muito lindo, né? Estou com o meu Krishninha aqui na minha frente. Som da flauta, Krishna. Obrigada, Simone, também. Graças, Mari. Namastê a todos. Hari Om Tat Sat. Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Lakshmi Devi, Senhor Shiva, Narayana, Narasimhadeva, Jai, até, namastê.